Minha família, a paz do Senhor. Coisa linda, né? A presença de Deus neste lugar. Quando o pastor Daniel pediu para que eu trouxesse essa mensagem hoje, eu pedi a Deus uma palavra. Só que dentro da palavra que o Senhor me deu, eu falei assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me recarregue. E quando eu cheguei aqui, eu senti o abraço do Espírito Santo. Porque muitas das vezes a gente está chorando, a pessoa acha que a gente está sofrendo, está passando por algum processo. Todo mundo passa por processo. Mas é impossível você não chorar quando você sente a presença do Espírito Santo. É impossível. E eu estava ali sentindo que era o próprio Espírito Santo que estava me recarregando na noite desse dia. E a palavra que o Senhor me deu se encontra no livro de Atos, capítulo 3. Quando o pastor Daniel falou assim, mudar o nível. Para você mudar o nível, você tem que ter empatia ao teu próximo. Não adianta você achar que você vai mudar de nível se você não olhar para o teu próximo com um olhar de misericórdia. E essa palavra, ela nos ensina muito a isso. Todos encontraram? Se não encontrou, né? Tem a colinha ali ou não tem? Acho que não vai ter hoje não, né? Larissa! Bota a colinha pro povo, Larissa. Eita glória! Atos 3. Vamos ler do 1 ao 8. Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a 9ª. E era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, ao qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse-lhe: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Pode se sentar. Eu olhando essa mensagem, o Senhor me trouxe à memória a época do Egito, a época do sofrimento. Porque às vezes a gente acha que quando está na presença de Deus, nós nos tornamos presos. Mas quando viemos para a presença de Deus, é aí que nos tornamos livres. Preso é lá fora, quando você está fazendo tudo aquilo que agrada a Satanás. É lá fora que é uma prisão. E eu olhando para essa mensagem, eu vi um homem que, desde o ventre da sua mãe, ele já tinha uma debilitação. Ele nasceu coxo. Ele não nasceu saudável e simplesmente sofreu um acidente e lhe tornou coxo. Ele nasceu com essa deficiência. E muitas das vezes a gente nasce saudável e nós mesmos geramos uma deficiência em nós. E o texto está relatando que homens levavam ele à porta do templo. E essa porta do templo, ela se refere às 12 portas do templo de Jerusalém. E o interessante é que essa porta, ela dava acesso ao santuário. Oh, aleluia! E aí que mexe comigo, que as mesmas pessoas, imagino eu, que as mesmas pessoas que trazia esse nosso irmão coxo à porta do templo, eram os mesmos que entravam dentro do templo, mas entrava e deixava o nosso irmão do lado de fora do templo. De repentemente, o que ele queria era só entrar, mas os mesmos que trazia só deixava ele do lado de fora.
E quando eu vejo o culto da recarga, eu imagino quanto somos egoístas e entrar num culto desse, nós entramos sem carga nenhuma e nós recebemos uma recarga do céu e saímos à porta do templo e não somos capazes de dar a mão ao nosso irmão para poder transferir a recarga que recebemos aqui dentro. Tem alguém lá fora esperando você recarregar ele com aquilo que você recarregou aqui dentro. E Deus foi falando comigo, empatia. O que é você ter empatia? É você olhar a situação do teu irmão e se colocar no lugar dele. E muitas das vezes a gente está olhando a debilitação do irmão e está falando que o irmão está com preguiça de vir para a casa do Senhor. Para de falar aquilo que tu não sabe, faz uma visita. Oh, aleluia. Vai lá procurar saber o que está passando na vida do teu irmão, porque a batalha espiritual ela é muito grande. Ela nos paralisa, ela nos coloca muitas das vezes coxo, mesmo sendo saudável. O interessante é que quando você vai um pouquinho mais à frente, no capítulo 4, no verso 22 do livro de Atos, diz que esse homem tinha mais de 40 anos. Ou seja, é 40 anos pedindo, é 40 anos vivendo num sofrimento, é 40 anos tentando uma vida melhor, mas cometendo as mesmas práticas. Isso é Deus falando, muda o teu nível, caminhando para frente, não andando em círculo. Porque muitas das vezes a gente comete a mesma prática todo dia e a gente não tem como avançar para mudar de nível. E esse homem, ele está cometendo essas mesmas práticas, Rafaela, aproximadamente 40 anos. É 40 anos que esse homem depende de alguém para levar ele à porta do Templo Formosa para ele pedir esmola. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, ei filho, ei filha, eu não trouxe você a este mundo para você viver de esmola, porque tem uma mesa posta para você, tem banquete preparado, tem cadeira, tem veste, tem anel, tem sandália, filho. Deus não me trouxe a este mundo para viver de esmola. Deus não trouxe você a este mundo para viver de esmola. E o interessante é que entram para dentro do templo para adorar a Deus, para se encher de Deus, para se recarregar da presença de Deus. E quando saem, está lá aquele coxo pedindo esmola. Muitas das vezes você nem observa quem é aquela pessoa. Pode ser até um parente seu que está precisando da tua mão estendida e você não estende, porque você está preocupado em recarregar somente a tua vida. Oh, aleluia! Mas eu gosto do texto, porque vem Pedro e vem João. E eu gosto da humildade daqueles homens. Antes de chegar, eles vão ficar observando o cenário. Porque é assim que a gente precisa fazer. Antes de apontar, porque nós não temos o direito de apontar ninguém, observa o cenário. Não fala aquilo que tu não sabe. Respeita a história do teu próximo. E Pedro está olhando. Eu acho interessante que vai se aproximar. E quando ele chega perto, ele vai falar para ele olhar para eles. Sabe o que eu entendo? Quando você olha, você consegue enxergar o problema do teu irmão. Quando você olha nos olhos do teu próximo, você consegue enxergar a dor que está do lado de dentro. Porque você vê o sorriso do lado de fora, você vê a roupa bonita, mas você não sabe como a pessoa está por dentro, quebrada, sangrando. A deficiência nem sempre vai estar do lado de fora. Oh, aleluia! A deficiência muitas vezes pode estar na mente, está no coração. Tem gente que está sorrindo do teu lado, mas está ao ponto de se matar. Tem gente que está do seu lado dando gargalhada, mas está projetando como vai tirar a sua vida. Oh, aleluia. Ah, Espírito Santo. Oh, Deus de poder e glória. Eu acho interessante é que
Pedro vai descrever o cenário. João também. Eles vão observar ponta a ponta a ação. Está chegando carregado. Só que ele vai chegar carregado até a entrada, pastor. Somente até a entrada. Se ele chegasse carregado até a parte de dentro, algo diferente aconteceria. Oh, aleluia. O interessante é que Pedro, ele vai nos dar uma lição. Porque quando Pedro vai chegar até esse camarada, ele vai pedir. E o texto diz que Pedro manda, peça para que ele olhe. Então eu entendo que se ele está pedindo, ele está tendo vergonha da ação que ele está cometendo. Porque pedir é vergonhoso. Muitas das vezes a pessoa está precisando de algo dentro da casa dela, mas ela tem vergonha de pedir. Faça uma ligação. Se você sabe que teu irmão não está trabalhando e você pode ajudar com alguma coisa, procura saber se o teu irmão está precisando. Mas eu posso te falar uma coisa: o que essa mão dá, a outra não precisa saber. Tem gente dando cesta básica e tirando foto e postando no Instagram, no Facebook, para dizer que faz a obra do Senhor. Aquilo que você faz para o teu próximo, basta Deus saber. Oh, aleluia. É esmola que ele pede. Ele está se humilhando. Só que ele não imaginava que naquele dia, que ele fosse pedir algo para Pedro e João, ele iria receber a melhor oferta da vida dele. Oh, aleluia. Até então ele imaginava que seria a esmola, mas foi a salvação, foi o encontro com o Pai. E o que mexe comigo é que só bastava a palavra. E eu falando com o Senhor: Senhor, a tua palavra basta. Porque foi assim que ele falou para mim. Quando eu pedi para ele me recarregar: minha graça e minha paz te basta. Mas eu falei: Senhor, eu preciso do teu toque, do teu abraço. Porque tem hora que a gente está tão descarregado, que as pessoas acham que porque a gente é crente, é servo de Deus, tem uma capa de Mulher Maravilha, de super-homem, pensa que a gente não tem vontade de chutar o balde. Tem sim, só que aí você tem que lembrar o quanto demorou para você juntar as águas desse balde. Porque se você chutar, você vai ter que secar de novo e dar trabalho. Então é melhor você deixar teu balde cheio. Oh, aleluia. O interessante é, dá uma esmola. Eu posso imaginar ele falando: estou com fome, me dá um dinheiro. Porque assim a gente vê, principalmente naquelas, ali no Caracol de Nova Iguaçu, sempre costuma ter alguém ali pedindo. E a gente passa tão, você nem olha, você nem sabe. De repente era alguém que já estava aqui, já esteve aqui no altar, mas se frustrou tanto com as guerras, com as lutas, e foi para lá. Se envolveu com droga, se decepcionou com traição, acreditou no homem e se decepcionou e se afastou da presença de Deus. E foi para lá pedir esmola. Foi para lá se colocar num estado a qual Deus não colocou. Foi com as próprias pernas. Livro de Ezequiel 37. Deus leva Ezequiel no meio. Só que a mesma mão que levou foi a mesma mão que tirou. Só que nós temos um problema. Muitas das vezes o vale nem é para a gente estar, mas a gente mesmo caminha para ele, sem Deus ter mandado. Quando você vai com as tuas pernas, você tem que sair de lá sozinho. Agora, quando Deus te leva, é Ele que te tira. Oh, aleluia. Pedro e João é movido por uma íntima compaixão. Quando vê aquela situação, quando vê aquele homem naquela porta, quando esse homem ele vai pedir a esmola, ele vai falar: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Olha o que ele fala:
Levanta no nome do pastor Ricardo. Levanta no nome do pastor Daniel. É no nome do pastor Reginaldo. É no nome da irmã Luana. Não. É no nome do próprio. É Jesus, é o Nazareno. E por que a gente tem esse negócio de achar que porque trouxe alguém para a igreja e essa pessoa fez uma aliança com Deus, se trata de nós? Ei, querido, se trata do grandão da Galileia, porque é tudo sobre ele e para ele são todas as coisas. Aí é Jesus dizendo: você não precisa ter ouro, você não precisa ter prata, basta você ter a minha presença, que o cego pode ver, o surdo pode ouvir, o mudo pode falar, o paralítico pode andar e o enfermo será curado. Mas clame a minha presença, se encha da minha presença, não se recarregue com o que é do mundo, se recarregue com o que é do céu. Oh, aleluia! Falei: Senhor, só a tua palavra basta. Porque Pedro estende a mão. Filha, Mateus 14, 28. Quando Pedro diz: mande eu ir ter contigo sobre as águas. Lembra, Pedro teve coragem, caminhando sobre as águas. O problema é que a gente até começa com coragem, mas o medo nos assola, e aí quando a gente vai ver, a gente começa a se afundar. E foi assim que aconteceu com Pedro, ele começou a se afundar, e olha quem estendeu a mão para ele, foi Jesus. Escute isso, só entende o valor de uma mão estendida quem precisou de um dia, uma mão estendida. Só reconhece o valor de uma mão estendida quem precisou um dia. Pedro entende, eu precisei de uma mão estendida e hoje eu estendo a minha mão para ajudar o meu irmão. É Pedro ensinando: para de criticar, para de julgar, estenda a mão para o teu irmão que está caído. Oh, aleluia! É muito fácil. Ah, Jesus. 1 João capítulo 4, verso 20. Se alguém diz: eu amo a Deus, e esse aborrece o teu irmão, esse é mentiroso. Como pode você dizer que você ama a Deus se você nem viu Ele, se você não consegue amar o teu irmão a qual você vê? Oh, aleluia! É Jesus falando: para de hipocrisia. Tem gente querendo ser tanta coisa dentro da casa de Deus, mas não consegue ser o mínimo dentro de suas casas. Tem gente preocupado com a cadeira, mas não é capaz de se levantar para poder dar um copo d'água para alguém. Quer sentar na cadeira sem ter se levantado para servir. Aí eu vou lá no Salmo 91, aonde diz: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É aquele que habita, não é aquele que visita. Se você é habitante, você vai ter o direito do descanso. Você vai ter o direito de sentir a sombra do Pai. Mas se você é visitante, Ele não tem obrigação de te dar sombra. Oh, aleluia! Seja habitante. Tenha compromisso. Ter compromisso aqui com os céus abertos, você não está tendo compromisso com o pastor Ricardo, não. Porque eu tenho informação para te dar. Se você estiver fazendo alguma coisa para impressionar ele, coitado de você que está fazendo isso. Porque o poder de te levar para o céu só está na mão de Deus. Faça nada para impressionar o pastor Daniel, Renata, pastor Ricardo. Faça para impressionar a Deus. Quer chamar, chama a atenção dele. Faça como Zaqueu, sobe na figueira, mas chama a atenção dele. O interessante é que esse homem queria esmola, mas ele vai chamar a atenção de dois servos de Deus. Pela coragem, apesar de ter vergonha, teve coragem. Foi 40 anos aproximadamente, vivendo naquele estado. Mas um dia a bênção chegou. Um dia ele queria esmola.
Assim como Zaqueu só queria ver Jesus. Um dia ele quis esmola e veio a salvação, porque este também era filho de Abraão. Você é filho de Abraão, querido. Se Deus tem uma promessa preparada para você, continua você crendo, continua você caminhando, porque no tempo determinado vai acontecer. E eu vejo uma gratidão tão tremenda sobre este homem, porque o texto diz que ele vai entrar saltando, andando dentro do templo, sabe? Ou seja, de repentemente esse homem passou toda aquela vida querendo só entrar dentro do templo, mas deixavam ele do lado de fora. E era gente que se recarregava e saía para fora, cheio de recarga, mas não era capaz de passar um pouco do que recebeu aqui dentro para quem estava lá fora precisando. Aí sabe o que eu vejo, pastor Daniel? Celular viciado. Sabe como é que é celular viciado? Você fala 10 minutos ou entra na internet, 5 minutinhos, já está descarregando. Porque o celular você recarrega para o teu uso. É Deus falando, para de se recarregar para você, se recarrega para poder você descarregar a tua carga na vida de alguém, porque aqui dentro tem carga. Aqui dentro você se recarrega e lá fora você, descarrega o que você recarregou aqui na vida de alguém. É igual azeite. Você vai encher o vidro de azeite, você não vai usar ele para nada, meu filho. Se você encher ele, você tem que esvaziar, pelo amor de Deus. Porque a fonte de azeite está na casa. Só vai sair vazio quem quiser. Recebe azeite do céu. A fonte já pisou. Antes de você e eu entrar, ele já estava aqui dentro. Porque a casa é dele. E a gratidão desse homem é tremenda. Eu imagino, porque a Bíblia não fala, conjecturo eu. Ele falando, eu fiquei aproximadamente 40 anos me humilhando, pedindo esmola. Agora eu entro por dentro dessas portas aqui e olha, a minha cadeira está ali, olha, o meu prato está na mesa, o meu lugar está reservado, porque o seu lugar está reservado à mesa. Você só não vai sentar se você não quiser. Oh, aleluia. Tem gente se preocupando com manjares da terra. Tem gente se preocupando em ganhar migalha. Só que Deus tem banquete preparado. Tem gente tentando se encaixar no projeto do mundo. Só que Deus já tem um projeto estabelecido para mim e para a tua vida do céu. Mas aí preferimos ficar como coxa, mendigando a atenção de ímpio que não entende nada da palavra. Mendigando a atenção de quem não tem nada para te passar. Poxa, fulano não me ligou, fulano não mandou a mensagem, fulano ficou de vir aqui em casa. Se preocupa não, que muitas das vezes é Deus te livrando daquilo que você não viu e nem ouviu. Tem gente que só quer estar perto de você para abstrair aquilo que você tem. Ah, mas eu não tenho nada. Mas quem tem presença, oh, aleluia. Quem tem presença, tem muita gente que quer sugar. Quer. Sabe por quê? Porque a presença, ela chama atenção. Chama atenção. Imagina esse camarada, nasceu assim. É Jesus falando para alguém. Ele nasceu com essa deficiência e olha o que eu fiz. E você está preocupado com o teu processo, por quê? O teu processo é nada. Oh, alabanda shuri de canto. Oh, aleluia. Às vezes nos preocupamos com o diagnóstico do médico. Às vezes a gente se preocupa porque está com uma dor de cabeça constante. A ciência está aí, vai sim, vai procurar o médico. Mas a última palavra, ainda continua vindo do céu. A última palavra não é do homem. Crê tu somente.
Quem crê vive a glória de Deus. Quem crê vive a glória de Deus. Interessante que tem gente que nem faz força para mudar a história, mas Deus vem e muda o decreto. Calma aí. Estou tirando agora esse rótulo de coxo e vou colocar agora o selo. Ei, tu és meu filho. Vem, entra. Tu passou esse tempo todo do lado de fora, mas eu vou te mostrar que o teu lugar é do lado de dentro. Oh, aleluia. Sabe o que Jesus fala para mim e para você? Não se preocupa não. Quem estava dentro e saiu, está gerando testemunho. Mas quando voltar para dentro da casa, vai entrar saltando e glorificando e contando o testemunho que o Senhor fez. Às vezes a gente está preocupado, né, pastor? Estava dentro da casa, mas saiu, se perdeu. O filho pródigo sabia o caminho da saída, mas ele também soube o caminho do retorno. Agora a ovelha, ela só se perde quando não tem um líder que dá a direção. O filho pródigo, ele voltou para casa porque ele sabia o caminho, ele sabia a direção, ele foi ensinado. Muitas das vezes você vai ver aí, ovelha sem direção, mas é porque não tem líder que direciona a ovelha, aí ela se perde. Mas eu gosto dessas ovelhas perdidas, porque a Céus Abertos está aqui esperando as ovelhas perdidas. Aqui tem pastor comprometido, aqui tem líder que ama vidas. Que venham as ovelhinhas perdidas para este lugar. Que venham os coxos, que venham os cegos, que venham os paralíticos, que venham os leprosos. Porque aqui tem uma igreja comprometida. Que venha o jovem que está sendo julgado pelos processos que está passando. Venha, a gente quer assim. Quanto mais problemático, melhor é para Céus Abertos. Porque aqui é lugar de cura. Se nós fôssemos perfeitos, não estávamos aqui. Não estava mais. Aqui ainda é casa de concerto. É a casa do oba-oba. É o melhor lugar para estar. Oh, aleluia. Gostei desse negócio. Vai doer, mas vai curar. Eita glória. Hoje a palavra é para mim e para você. Empatia. Quer mudar de nível? Quer passar de fase? Empatia com o teu próximo. Para com esse negócio de falar demais. Vai fazer missão. Vai fazer uma visita. Pelo amor de Deus, para de vigiar a vida do irmãozinho que não veio. Vai procurar saber se ele está precisando de alguma coisa. Às vezes é até a gente mesmo que magoa esse irmão e a gente nem sabe. Precisamos, nos examinar. A Bíblia, ela fala sobre isso. Examine-se. Examine-se. Às vezes a gente olha para a cadeira do lado e vê que não tem a pessoa que sentava nela, porque alguém aqui dentro cometeu um ato que nem se ligou. Muito cuidado com esse membrozinho chamado língua, que você pode estar magoando alguém que te admira e perde admiração por você porque você falou algo que não deveria ter falado. Tem gente que não está tratado o suficiente para poder ouvir certas coisas. Tem gente que ainda está tomando o leitinho na mamadeira. Ainda não está preparado para o mocotó, para o angu com feijão. É etapa. Quando o neném nasce, você vai dar um prato de comida para ele? Não. Você vai dar o leite. Quando ele começa a escorar nas coisinhas, engatear, você já vai dar uma bicicleta para ele andar? Não. Você vai estender a mão. Isso é Jesus nos ensinando. Fala menos. Estenda mais a mão. Não aponte. Porque conforme você julga, a mesma medida que você julga, tu serás julgado. Quando alguém te pedir esmola, oferece solução.
Porque foi isso que Pedro fez. Ele ofereceu solução para aquela pessoa que vivia naquele estado há mais de 40 anos, vivendo de esmola, vivendo do resto. Deus não tem resto para mim, Deus não tem resto para você, porque Ele é o rei, eu sou princesa, vocês são príncipes. Então nós temos uma mansão celestial, um palácio, rua de ouro, rua de cristal, tudo para nós usufruir. Por que é que vai viver de resto? Se levanta e se coloque sobre os teus pés, com a permissão do pastor. Eu sinto que no momento que a gente se levanta, depois de escutar essa palavra, é como se Deus estivesse se estendendo a mão e nos levantando. E Jesus, Ele quer cuidar de mim, de você. Ele quer sarar as minhas feridas. Ele quer colher as tuas lágrimas. Ele quer colher as minhas lágrimas. Ele quer solucionar os teus problemas, mas Ele só quer uma coisa. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que você não sabe. Peça a minha presença. Peça para que eu te encha. Porque quando o dia mau chegar, você vai estar de pé e eu estarei ao teu lado para te amparar. Quando você oscilar, quando você pensar em paralisar, quando você não conseguir mais caminhar, eu vou te carregar.